As partículas, os objetos quânticos, eles são invisíveis, são intangíveis, imponderáveis, incomensuráveis, não dá para ver nada. Mas, então, como é que os físicos fazem para poder estudar esta coisa tão abstrata? Através de grandes campos magnéticos, eles aceleram essas partículas a quase a velocidade da luz e levam ela num ambiente chamado câmara de bolha e fazem esta partícula colidir com outra partícula. Ou seja, os físicos quebram a partícula para ver o que tem lá dentro. É assim que eles fazem para estudar os objetos quânticos, as partículas, na física de partículas. Quando as partículas são quebradas lá na câmara de bolha, que na verdade é um ambiente de gás hélio, elas liberam energias fortíssimas. E quando isto acontece, neste ambiente, ocorrem fenômenos fantásticos, misteriosos, sem tempo, sem espaço, sem passado, sem futuro, onde as coisas surgem do nada, desaparecem no nada, se transformam, uma partícula se transforma em outra. Este lugar onde as partículas se encontram e liberam, este âmbito os físicos chamam de campo quântico. E segundo os físicos, na natureza existem 4 campos quânticos. Campo quântico gravitacional, campo quântico eletromagnético, campo quântico da força nuclear forte e o campo quântico da força nuclear fraca. Segundo os físicos, onde existir uma força atuando, tem que existir também o seu respectivo campo quântico. Dentro de cada um deste campo quântico, existe a sua respectiva força atuando. Aqui tem um problema. Além das 4 forças que atuam no universo, da força eletromagnética, da força gravitacional, da força forte e da força fraca, é sabido que existem ainda mais 2 forças atuando em nível de criaturas vivas e em nível de criaturas humanas, que são a força vital e a força mental. A força vital, ela produz os processos da nutrição, da locomoção, da reprodução, os processos metabólicos que produzem a homeostase e a vida humana. A força mental é responsável pelos movimentos, pelos processos em forma de pensamento, em forma de cognição, em forma de raciocínios, que produzem, que faz as pessoas tomar decisão, que faz as pessoas fazerem escolhas. É a força mental responsável pela biografia das pessoas, é responsável pela história dos povos. No âmbito das criaturas vivas e das criaturas pensantes, essas 2 forças, elas são reais, concretas, visíveis, palpável. A força mental, em especial, produz civilizações, produz edifícios, produz máquinas,
produz conhecimento, produz pontes, automóveis, produz televisão. É a força mental que cria essas coisas todas. E a força vital é que produz as coisas extraordinárias que a própria biologia e a própria medicina não conseguem explicar. E que está sendo explicado agora por uma nova biologia chamada epigenética, fundamentadas em princípios quânticos, que é uma área que nós atuamos na epigenética quântica. E aqui entra a parte esquisita. Não obstante a força vital e a força mental aparecerem de uma forma concreta, com uma grande mordência na realidade humana, na realidade do mundo, os físicos não estudaram essas duas forças. Porque se eles tivessem estudado estas duas forças, segundo a própria teoria deles, cada uma destas duas forças deveria possuir o seu respectivo campo quântico. Com base na física, então, a força vital teria que ter o seu respectivo campo quântico vital. E a força mental teria que ter o seu respectivo campo quântico mental. Mas os físicos não estudam essas duas forças por puro preconceito epistemológico, por puro dogma científico. Os físicos têm medo de metafísica. Eles têm medo de espiritualidade. Os físicos têm medo de trabalhar com as essências. E então descartam estas duas forças fantásticas. Por conta disso, hoje os textos de física quântica apresentam apenas os 4 campos quânticos que nós citamos, mas deveriam citar mais 2 campos, o campo quântico vital e o campo quântico mental. Isso significa que as criaturas vivas têm um campo quântico vital. E significa também que as criaturas vivas inteligentes, humanas, têm 2 campos. Tem um campo quântico vital e um campo quântico mental. É dentro destes 2 campos que a vida humana transcorre. É dentro destes 2 campos, do campo quântico vital e do campo quântico mental, que os seres humanos constroem o seu projeto de felicidade. Que nós concretizamos os nossos sonhos e os nossos projetos. Que nós buscamos a cura para as nossas doenças. A vida humana, a nossa existência, ela é regida pelos processos que ocorrem dentro do campo quântico vital e do campo quântico mental. A história humana se desenrola aí, a história das civilizações, a história dos povos. A ciência se desenrola dentro destes 2 campos. Guerras, a arte, tudo acontece dentro destes 2 campos que são ignorados pelos físicos preconceituosos. É dentro desses 2 campos
que ocorrem nos nossos cotidianos de atividades e de relacionamentos. É dentro da fenomenologia fantástica destes dois campos quânticos que nós amamos, que nós odiamos, que nós choramos, que nós sorrimos, que nós somos felizes ou infelizes, que nós nos fazemos humanos. É dentro desses dois campos que você concretiza o seu projeto. Que as pessoas curam as suas doenças. Os processos orgânicos e os processos mentais operam com fatores quânticos. A vida caminha e é conduzida, movida por processos quânticos, por fatores quânticos, dentro destes dois campos quânticos. O campo quântico vital e o campo quântico mental. Todas aquelas coisas fantásticas que as partículas fazem nos aceleradores de partículas, dentro do seu respectivo campo, aqueles fenômenos bizarros, sem tempo, sem espaço, aquela liberdade infinita de interagir, de se criar, de se transformar em outras partículas, de viajar para o passado, de viajar para o futuro, acredite. Tudo isso é possível fazer dentro do campo quântico vital e dentro do campo quântico mental. E ainda mais, o seu organismo e a sua consciência são capazes de fazer todas essas coisas. Pense nisso. Quando você acha que não está conseguindo concretizar os seus projetos. Quando você utiliza os princípios quânticos na sua vida como ferramenta para concretizar projetos e resolver problemas, você está interagindo com os seus dois campos quânticos. Você está tomando posse dos poderes que as pessoas adquirem quando interagem com esses dois campos quânticos. Você pode ir bem mais longe quando você se move dentro desses dois campos quânticos. As suas possibilidades de realizações são ampliadas imensamente. Quando você acha que não pode, quando você acha que vai desistir, quando você acha que as crises vão engolir a sua empresa, quando você acha que a sua empresa vai falir, quando você acha que a sua doença vai te matar, se acha impossibilitado de realizar os seus projetos. Lembre-se que você vive dentro desses dois campos quânticos poderosos. Há mais de 25 anos, 30 anos quase, eu venho me dedicando ao estudo e à pesquisa dos processos quânticos, dos princípios quânticos atuando na vida real das pessoas, nos relacionamentos e nas atividades. Sobre este longo trabalho, eu já escrevi livros, já fiz curso, ministro palestra, e produzi também um e-book que agora está na sua terceira versão. Este e-book você pode adquirir gratuitamente, bastando para isso se cadastrar aqui no meu canal. Por hoje ficamos por aqui e com vocês eu deixo o meu fraterno abraço quântico.